E aí, futuros investidores milionários, sejam muito bem-vindos ao canal Rei das Finanças 7, o seu espaço número 1 para descomplicar o mundo dos investimentos e transformar informação em patrimônio real. Hoje vamos fazer uma verdadeira imersão no universo dos fundos imobiliários brasileiros, os famosos FIIs, e você vai entender por que eles se tornaram a queridinha de tantos investidores ao redor do país. Talvez você não saiba, mas com apenas R$100 já é possível se tornar dono de uma fração de um shopping center milionário ou de um edifício comercial inteiro. E o melhor de tudo é que existe uma classe de investimentos que paga dividendos todos os meses, direto na sua conta, e que é isenta de imposto de renda para pessoas físicas. É isso mesmo. Você pode criar uma fonte de renda mensal sem precisar se preocupar com o leão da receita. E é exatamente isso que vamos explorar em detalhes hoje. Prepare-se, porque nas próximas dezenas de minutos você vai descobrir informações que podem revolucionar a sua forma de investir. Vamos falar sobre a história dos FIIs no Brasil, mostrar os diferentes tipos de fundos, explicar contratos, vantagens e riscos, indicadores essenciais e ainda compartilhar estratégias que separam os investidores amadores dos profissionais. Mas antes, você já sabe, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, porque aqui no Rei das Finanças 7 você encontra análises completas, didáticas e que podem transformar a sua relação com o dinheiro. Antes de entrarmos nos detalhes, vale a pena entender como está o mercado de FIIs hoje. Há alguns anos, essa era uma classe de ativos praticamente desconhecida do grande público, restrita a poucos investidores institucionais, mas o cenário mudou. Hoje temos centenas de fundos listados na Bolsa de Valores, movimentando bilhões de reais todos os meses. Houve períodos em que o mercado registrou captações bilionárias em ofertas públicas em um único mês. Um sinal claro de que os investidores brasileiros abraçaram essa modalidade de investimento. A história dos fundos imobiliários no Brasil começou lá no início dos anos 1990, mas atenção, nascer não significa decolar. Os primeiros anos foram tímidos, com poucos fundos disponíveis e pouco interesse do mercado. Os primeiros FIIs focavam no desenvolvimento imobiliário, principalmente em São Paulo, e o mercado de capitais ainda engatinhava. Foi somente nos anos 2000, quando mudanças na legislação tornaram os rendimentos isentos de imposto de renda para pessoas físicas, que esse mercado começou a ganhar tração. Esse foi o verdadeiro divisor de águas. Um marco importante para os FIIs foi a crise financeira de 2008. Enquanto diversos ativos despencavam, muitos fundos imobiliários mantiveram o pagamento de dividendos, mostrando uma resiliência impressionante em momentos de turbulência global. E o grande boom veio na década seguinte, com a taxa Selic em patamares historicamente baixos. Esse movimento fez milhões de brasileiros migrarem da renda fixa para alternativas mais rentáveis. E os fundos imobiliários se tornaram protagonistas dessa nova fase de investimentos. Mas afinal, o que é um fundo imobiliário? Pense no seguinte: você quer investir em imóveis, mas não tem o capital necessário para comprar um shopping center ou um grande edifício comercial. É aí que entra a mágica dos FIIs. Eles funcionam como um condomínio fechado de investimentos, onde em vez de apartamentos, existem cotas que representam frações desses empreendimentos. Cada cotista se torna dono de uma pequena parte do patrimônio do fundo e recebe uma fatia proporcional dos lucros, que vem principalmente dos aluguéis recebidos pelos imóveis. É uma forma de democratizar o acesso ao mercado imobiliário comercial, que antes era exclusivo de grandes investidores. E aqui começa a parte mais fascinante: os diferentes tipos de FIIs. Os fundos de tijolo são os mais conhecidos, pois investem diretamente em imóveis físicos que você pode ver e tocar. Entre eles temos os fundos de shopping centers, que são os queridinhos de muitos investidores. Esses fundos recebem uma combinação de aluguel fixo e um percentual sobre as vendas dos lojistas. Em épocas de alta temporada, como Natal e Dia das Mães, os rendimentos podem até dobrar graças a essa participação nas vendas. Outro tipo importante são os fundos de edifícios comerciais, que investem em escritórios localizados nas regiões mais nobres das grandes cidades. Esses fundos trabalham com contratos de longo prazo, muitas vezes de 5, 10 ou até 15 anos, com reajustes anuais pela inflação, o que garante previsibilidade de receita e proteção contra a perda de poder de compra. Mas um dos setores que mais brilha nos últimos anos é o de galpões logísticos.
Com o crescimento explosivo do comércio eletrônico, galpões bem localizados se tornaram ativos extremamente valiosos. Muitos desses imóveis são construídos no modelo chamado Build-to-Suit, em que o galpão é projetado sob medida para atender às necessidades de grandes empresas, como marketplaces e redes varejistas, e são alugados com contratos de longo prazo. Isso garante estabilidade para o fundo e para o investidor. Além dos fundos de tijolo, temos os fundos de papel, que são muitas vezes incompreendidos por iniciantes. Eles não investem em imóveis físicos, mas em títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário. Um exemplo são os CRIs, ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são títulos lastreados em recebíveis, como parcelas de financiamentos ou contratos de aluguel. Temos também as LCIs, Letras de Crédito Imobiliário, que são garantidas pelo FGC, ideais para investidores que buscam segurança. Algumas carteiras ainda incluem debêntures de empresas do setor, que pagam juros mais altos, mas carregam maior risco de crédito. Existe ainda uma categoria chamada fundos híbridos, que misturam tijolo e papel, dando ao gestor liberdade para alternar entre diferentes estratégias de acordo com o cenário econômico. E para quem busca a diversificação instantânea, existem os fundos de fundos ou FOFs, que investem em cotas de outros FIIs, criando uma carteira pronta, mas com a desvantagem de cobrar taxa sobre taxa. Quando falamos de FIIs, é fundamental entender as estruturas contratuais que sustentam os pagamentos de dividendos. Um dos modelos mais atrativos é o Triple Net, ou NNNN, em que o inquilino paga não apenas o aluguel, mas também IPTU, seguro e manutenção. Isso garante uma renda líquida e previsível para o fundo. Nos shopping centers, existe o aluguel mínimo somado ao percentual sobre vendas, o que faz os rendimentos subirem em datas comemorativas. Outro modelo interessante é o sale-leaseback, em que uma empresa vende seu imóvel para o fundo e continua utilizando o espaço como inquilina, garantindo contratos longos e previsibilidade de receita. As vantagens dos fundos imobiliários são muitas. A primeira delas é a liquidez. Enquanto vender o imóvel físico pode levar meses, as cotas de FIIs são negociadas na bolsa em questão de segundos. Outro ponto é a diversificação geográfica. Um único fundo pode ter imóveis espalhados por vários estados, reduzindo riscos regionais. Além disso, os contratos costumam ter reajustes indexados à inflação, protegendo o poder de compra do investidor. E claro, não podemos esquecer a isenção de imposto de renda sobre os dividendos, um benefício único no mercado brasileiro. Para completar, o investidor conta com gestão profissional, delegando a especialistas toda a operação, manutenção e decisão de compra ou venda de ativos. Mas é preciso cautela, porque nem tudo são flores. Assim como qualquer investimento, os FIIs carregam riscos que precisam ser conhecidos. A volatilidade é um deles. Em momentos de crise, as cotas podem cair rapidamente, mesmo que os imóveis continuem lá firmes e gerando renda. O risco de vacância também preocupa, porque imóvel vazio não gera receita e pode comprometer o pagamento de dividendos. Outro risco importante é o de juros. Quando a taxa Selic sobe, a renda fixa fica mais atrativa e muitos investidores migram, pressionando os preços das cotas. E não podemos esquecer dos custos operacionais, como taxas de administração e de performance, que podem corroer a rentabilidade, principalmente em fundos menores. Por fim, há o fato de que o cotista não tem controle direto sobre as decisões estratégicas, ficando sujeito às escolhas do gestor. Para analisar fundos imobiliários como profissional, é essencial acompanhar alguns indicadores. O preço sobre valor patrimonial, ou P, mostra se o fundo está sendo negociado com desconto ou ágil em relação ao valor dos seus ativos. O Dividend Yield revela o quanto o fundo paga de dividendos em relação ao preço da cota. Mas atenção, yields muito altos podem sinalizar risco. Outro dado importante é a taxa de vacância, que indica o percentual de imóveis desocupados, e o prazo médio dos contratos, que dá previsibilidade à receita. Olhando para o futuro, as oportunidades são enormes. O setor logístico deve continuar crescendo com o avanço do e-commerce. Data centers e infraestrutura digital vão ganhar cada vez mais espaço, já que o mundo está cada vez mais dependente de armazenamento de dados. A sustentabilidade também se tornou essencial. Imóveis com certificações ambientais tendem a ter maior valorização e atratividade para inquilinos. E há espaço para fundos especializados em agronegócio, investindo em terras agrícolas, armazéns e silos,
um mercado ainda pouco explorado. Por fim, as estratégias de investimento fazem toda a diferença. Investidores profissionais usam abordagens como a Barbell, combinando ativos conservadores com uma pequena parcela de ativos mais arriscados para buscar maior retorno. Outros preferem a estratégia Core Plus, focando em ativos estabilizados e reservando uma pequena fatia da carteira para oportunidades de valorização. Diversificação setorial é fundamental para reduzir riscos, mesclando shopping, logística, escritórios e papel. E o aporte regular, aquele investimento mensal disciplinado, ajuda a aproveitar oscilações de preço e melhorar o preço médio ao longo do tempo. Para deixar isso mais claro, imagine que você investiu R$1.000 em 2020, comprando cotas a R$100. Mesmo com a pandemia, muitos fundos mantiveram os dividendos mensais. Hoje, além de ter recebido dezenas de pagamentos ao longo dos anos, suas cotas podem valer mais do que na época da compra. Quando comparamos isso com a poupança no mesmo período, a diferença no resultado final é gritante. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma análise completa aqui no canal Rei das Finanças 7. Hoje você aprendeu tudo sobre fundos imobiliários, desde sua história até as estratégias que podem transformar completamente sua carteira de investimentos. Mas lembre-se, conhecimento sem ação não vale nada. Use essas informações para tomar decisões inteligentes e construir patrimônio sólido ao longo do tempo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo qual feed chamou mais sua atenção. Sua jornada rumo à independência financeira está apenas começando. E aqui no Rei das Finanças 7 você encontra o guia para transformar conhecimento em riqueza. Até a próxima e lembre-se sempre, conhecimento é o melhor investimento.